Olá, bom dia. Estamos no mês de agosto e esse mês é todinho lilás. Lilás para quê? Para chamar a atenção sobre um assunto que a gente chama a atenção todos os dias, a violência contra a mulher. E só este ano aqui no Maranhão já foram registrados 33 casos, um a menos que o ano passado, mas não são números para comemorar, claro. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo para a gente falar sobre esse assunto, que não é muito agradável no café da manhã, mas a gente tem que falar, foi a Susan Lucena, que é diretora da Casa da Mulher Brasileira. Bom dia, Susan. Seja bem-vinda. Bom dia, Elda. Sempre um prazer estar aqui dialogando sobre os nossos direitos enquanto mulheres, sobre os nossos serviços e alertando a sociedade que é uma tarefa de todas as pessoas contribuir para a mudança dessa realidade. É uma tarefa de todas as pessoas, por isso a gente fala todos os dias e parece que quanto mais a gente fala, isso que me impressiona, parece que quanto mais a gente fala, mais aparecem casos que assustam a gente. Esse último caso da menina que serviu lá de parede de boxe, de saco de boxe para aquele rapaz, é uma coisa assim que você pensa que não acontece mais por conta de tantas campanhas, de tantos esclarecimentos que são feitos. Como é que você analisa uma situação dessas, Susan? É muito embasada na questão da naturalização da violência e também para que essa mulher consiga se posicionar. Ao longo dos anos, o que a gente tem feito, né? Ao longo dos séculos? O dever de cuidado, a gente vai fazer esse relacionamento dar certo, é assim mesmo, aumento de igual. Então, são situações que ainda estão muito presentes no nosso dia a dia, né? O que a gente ouviu dela? Que eles tinham um relacionamento conturbado. É o que a gente ouve de todas as mulheres vítimas de tentativa de feminicídio e é o que a gente ouve da boca das pessoas, das mulheres que foram vítimas de feminicídio. Os sinais estão lá, a violência já está acontecendo, só que não é a física. E a gente tem a questão da dependência emocional, claro que de forma alguma a culpa é da vítima, né? A gente vive numa sociedade que culpabiliza a vítima, que diz, a mulher que apanha não denuncia porque gosta de apanhar. Então, situações ela lá esse que tempo vão... todo, por que ela não falou, por que ela não saiu, né? Mas o que a gente tem visto? A gente saiu de um local em que a gente não tinha direito nenhum. O que a mulher vítima de violência fazia antes da Lei Maria da Penha? Ela fugia para sobreviver. E ainda diziam, fulana fugiu com outro homem, ainda davam outro homem para ela, né? E ela fugia abrindo mão de tudo, dos bens, dos filhos, configurava abandono de lar. Então, era algo terrível, né? Então, as mulheres tiveram que suportar durante muito tempo. A mulher não tinha a opção antes da Lei Maria da Penha. E hoje ela passa a ter, tanto que quem está sendo vítima de feminicídio são as mulheres que não acessaram seus direitos. Por quê? Por conta de uma extrema naturalização. Pois é, essa naturalização que faz com que o homem, por exemplo, ele se sinta tão à vontade, parece, né, para fazer uma coisa daquela, porque não vai acontecer nada, mesmo sabendo que vai acontecer. Porque agora esses crimes não ficam mais impunes. Essa é uma coisa que a gente já conseguiu um direito já garantido, não é isso? Exatamente. E já não há muito tempo. Por quê? Porque a mudança real foi quando a gente começou a ter o descumprimento da medida protetiva de urgência como crime. Porque antes, homem nenhum era preso por violência contra a mulher. Pagava fiança e saía e respondia em liberdade, a pena muito pequena, ia para a prisão domiciliar e, em regra, não havia uma punibilidade do Estado. Aí a pena, que era só de até 3 anos, subiu para 5 anos, a pena do descumprimento também é 5 anos, até 5 anos, e virou crime de descumprimento. Então, quando o homem pratica violência e descumpre, são 2 crimes, né? Então, existe uma soma dos crimes existentes para que se tenha a punibilidade. Então, hoje, os homens são punidos por praticarem violência contra a mulher. E não só punidos pelo sistema legal, mas já começa uma punição também, um cancelamento das redes sociais. Tem, aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, tem decreto em que homens que sejam condenados por violência doméstica não sejam contratados. Exatamente, começa a ter uma punibilidade também do sistema como um todo. Começa a haver um posicionamento que vem acontecendo
em vários aspectos. Por exemplo, recentemente teve uma alteração da lei. Antigamente, quem praticava violência sexual menor de 21 anos e maior de 70 anos tinha atenuante na pena, o prazo de prescrição era pela metade e, por exemplo, esse benefício foi cortado recentemente. O próprio feminicídio, que era crime passional, que virou agora um crime autônomo, né? Não é mais uma qualificadora do homicídio, né? Com a maior pena existente no país. E agora começa a se discutir, inclusive, a progressão do regime. O que é a progressão do regime? A pessoa foi condenada a 30 anos. Ninguém fica 30 anos preso. Sim, Tem sim. a progressão, sair do fechado para o semiaberto, para o aberto. E agora começa a se discutir que o prazo para a progressão de regime, no caso de feminicídio, seja um prazo em que a pessoa fique mais tempo presa. Então, assim, a gente começa a ver um posicionamento maior da sociedade, do regime legal, né, para esse tipo de situação. É um passinho de cada vez, mas a gente está avançando, né? Apesar de casos como esses que chocam muito, até pela visibilidade da coisa, a gente pode dizer que o caminho trilhado até agora é um caminho que está dando resultados. Quem busca medida protetiva, quem busca segurança, vai encontrar. Exatamente. Lembrando que, eu estou com medida protetiva, então eu estou salva, estou protegida. Não é assim. Tem mulheres com medida protetiva que ela diz, eu estou com medida protetiva, ele vai tomar café da manhã lá na casa, às vezes ele dorme lá. Não pode, né? Porque medida protetiva é medida de proteção. Tem que ter o distanciamento, Isso. não pode permitir. Se aproximou, chama a polícia. É esse o procedimento, chamar a polícia. Ele diz, isso não funciona, né? Sim, e aí ele se sente confortável em continuar praticando violências. Então, distanciamento é necessário. Ele não está cumprindo, a culpa não é sua, porque fica assim, eu preciso ajudar ele. Recentemente, uma mulher nos procurou e ela dizia assim, mas para onde ele vai? Ele não tem para onde ir. Eu disse, não se preocupe com isso. Pense em você e nos seus filhos. E a gente volta para a dependência emocional, né? Dependência emocional. A dependência emocional por lado da mulher e a naturalização por parte do homem. Quer dizer, se juntar uma coisa e outra, o resultado é catastrófico. Não tem jeito. Mas nós vamos fazer só um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, é aquele tempinho da gente tomar água, tomar café e voltamos já, só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Agosto Lilás e sobre todas as atividades que vão ser desenvolvidas durante esse mês para chamar ainda mais atenção para os cuidados com o feminicídio. E eu estou conversando aqui com a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena, e a gente estava falando nessa banalização e dependência emocional. Mesmo com todas essas vamos dizer, esses últimos acontecimentos e com todos os progressos que a gente fez, esses números que a gente registra até agora, tipo 33 casos, nós temos o quê? 7 meses, né? Nós estamos entrando no 8º. É um número alto, não é, Sus? É um número equiparado ao ano passado, né? Um pouco menos do que o do ano passado, mas a gente volta àquela mesma análise. As mulheres que estão sendo vítimas do feminicídio são as mulheres que não acessaram o sistema da polícia, da justiça. Eu gosto de dar um exemplo muito claro de dizer assim, a segurança pública não vai colocar um policial na casa de cada uma das mulheres. Nem teria policial para Nem teria, seria assim, impossível. Então, o que a gente precisa? A polícia precisa ser acionada. A polícia não tem bola de cristal, né? Então, é preciso fazer esse boletim de ocorrência, é preciso fazer o pedido da medida protetiva de urgência, né? E a gente tem trabalhado fortemente a descentralização dos serviços, a gente precisa ampliar ainda mais recursos humanos e a gente tem dialogado muito nesse sentido. Para quê? Para garantir cada vez mais um serviço humanizado, um atendimento adequado. Então, a potencialização dos serviços também é muito importante. Hoje a mulher pede medida protetiva de dentro de casa, sim, né? Sim. Então, é muito mais fácil de acessar, né? E
essa mulher, ela consegue ter informações de forma mais fácil também. A gente pode ligar para o 180 para ter informação, a gente pode acessar o Instagram da Casa da Mulher Brasileira, a gente pode também ligar na Jussara, que é o 989-9100-6166, que é a assistente que trabalha virtual da Casa da Mulher Brasileira, que é do Governo do Estado, que também atua na Casa da Mulher Brasileira. Então, o que a gente tem? A gente tem uma facilitação hoje e a gente precisa conseguir. Mas, claro, que sempre esbarra na questão da dependência emocional, né? Os filhos. Tem mulher que diz, minha sogra tem problema do coração, se eu for denunciar o filho dela, minha sogra é tão boa comigo, eu não posso fazer isso com ela. Você não é casado com meus sua sogra. filhos. Pois é, sabe o que vem? Historicamente, aquela história do dever de cuidado. De cuidar. A mulher acha que tem que cuidar. Eu preciso dar conta, eu preciso ajudar. E aí a gente se confunde com psicóloga, com mãe. E aí a gente esquece de quem? Da gente. De si mesma. A participação da sociedade, eu diria também que ela é fundamental. Por exemplo, voltando a esse caso emblemático, que acho que a gente nunca vai esquecer esse negócio aí, é a participação de alguém que fez a denúncia para o porteiro, que olhou as imagens, que acionou a polícia. Quer dizer, esse envolvimento de alguém que está observando, de alguém que está participando, quer dizer, participando visualmente daquilo, é fundamental também, né? Com certeza. E a gente pode fazer um paralelo com um outro caso muito similar que aconteceu, que foi o caso da Tatiana Spitz, né? Ela começou a ser violentada dentro do estacionamento, dentro do elevador, para depois ser jogada do prédio e ser uma vítima de feminicídio. Se houvesse um posicionamento, como aconteceu neste caso, um acionamento da polícia, uma movimentação dos vizinhos, talvez ela tivesse sobrevivido. Então, essa omissão é algo que a gente tenta combater constantemente, né? Fazer com que as pessoas... Eu falo que as pessoas têm... mania de perseguição. Eu vou ligar, vão saber que fui eu. Eles vão retornar, vão voltar ao relacionamento, depois ainda vão querer botar a culpa em mim, eu não vou me meter nisso, depois só sobra para quem se mete. Exatamente. E aí as pessoas tendem a não fazer. E eu sempre digo, gente, ninguém vai saber que você ligou para o 190. Ligue para o 190, denuncie, olha, está acontecendo bem aqui, não quero dizer meu nome. É endereço tal, pronto, você fez a sua parte. Eu conheço um caso que a mulher foi vítima de violência diversas vezes. E no início a vizinhança chamava a polícia. Aí ela parou de chamar porque a mulher toda vez voltava com o homem. Aí fica aquela culpabilização da mulher, só que a mulher com dependência emocional, tudo isso, né? Aí só falava, mulher que apanha, denuncia porque gosta de apanhar, é merecido, bem feito. Moral da história, dado um certo dia, ele violentando, matou ela. E a vizinhança toda se sentiu culpada porque todo mundo escutou e ninguém fez nada. Então, a gente não pode esperar esse momento. A gente tem que agir. Pode ser 20 vezes, 30 vezes, não interessa. Exatamente isso que eu ia falar. Mesmo que aconteça 10, 20 vezes, a gente nunca pode achar que a mulher está concordando com aquela violência. Ela não está conseguindo sair desse ciclo, não é isso? Que esse ciclo que vocês falam que leva 7 anos, que eu acho esse número absurdo, gente. Como é que 7 anos? Esse relacionamento da menina lá com o espancador, já era um relacionamento mais ou menos antigo, né? Ele nunca começa do nada, aquela violência não acontece ali, não começa ali. Ele tem um histórico por trás. E que a gente vai deixando. A gente vai se justificando. Ele fez isso porque ele está de cabeça quente. Ele fez isso, mas ele é uma boa pessoa. Foi movido pelo álcool. A gente quer tanto fazer aquele relacionamento dar certo que a gente vai criando justificativas. Porque ele gosta muito de mim. Né? E ela disse assim, ele ficou com ciúme porque ela própria mostrou as mensagens. Ou seja, ela não tinha culpa de receber mensagem nenhuma. Então, né? Então, assim, são situações, o sentimento excessivo de propriedade. É minha, como mulher. Assim? Né? Ao ponto, e aí as justificativas? Autista. Gente, qual autista que... Gente... Claustrofobia também, né? É um absurdo. Então, assim... Mas essa questão é porque talvez ele nem tenha conseguido absorver o que tentaram dizer para ele. Que ele quis trabalhar o que a gente chama da insanidade, que é uma das causas que sempre tem justificado. Todo caso de feminicídio, a primeira coisa que a defesa diz é insanidade. Né? Para que a pessoa, no caso, uma exclusão
de culpabilidade. Aí o que acontece? Então ele não é culpado porque ele não tem sanidade. Só que talvez ele tenha se equivocado, né? E tenha e atingiu toda uma categoria, toda de pessoas que eu tenho sobrinho autista, eu tenho conheço muitas mães atípicas. E o que a gente vê? Crianças que ou elas são muito carinhosas ou elas nem sequer querem contato, mas não são violentas de forma alguma. Com toda certeza. A gente está encerrando só para saber, esse mês todinho vai ter palestra, vai ter tudo. O que vai acontecer nesse mês todinho para ele ser mais intenso com relação a essa campanha? É um mês de muita atuação de todas as pessoas que fazem parte da rede de atendimento de enfrentamento à violência contra a mulher. Estamos fazendo muitas palestras, muitas capacitações. Tem uma parte que está participando, inclusive, da Jornada Maria da Penha, que acontece esse ano em Pernambuco. Também a reunião do FONAVID, que é o Fórum Nacional da Violência Doméstica. Doutora Lúcia Helena, que é a nossa juíza, que é a vice-presidente desse importante órgão de articulação e de consolidação de todas os entendimentos do judiciário no que se refere à violência contra a mulher. E aí a gente está todos os dias pela manhã, bem cedinho, a gente está nas fábricas, a gente está nos canteiros de obra, a gente está nas empresas, nas escolas, nos bairros. Então, fazendo uma atuação muito forte de prevenção, né? Hoje, antes de vir para cá cedinho, 7 horas da manhã já estava também uma palestra. Por quê? Porque esse trabalho é um trabalho muito forte dessa prevenção, de falar sobre a Lei Maria da Penha e demais. Conscientizar que relacionamento saudável é possível e que a tarefa é do casal. Às vezes o homem fica esperando que a mulher carregue o relacionamento sozinha nas costas e faça dar certo. Eu sempre pergunto para eles, qual foi a última graça que tu fez para a tua mulher? Tu conversa com a tua mulher, né? Porque aí depois o homem tem aquele tratamento violento, né? Todas aquelas situações, a mulher resolve pôr fim a um relacionamento, aí ele fica perseguindo ela a ponto de chegar a um feminicídio porque ele acha que ele é dono dela. Então, ou cuida bem do relacionamento, ou esse relacionamento vai se acabar. Ok. Desculpa te interromper, mas como a gente está no iníciozinho do mês de agosto, com certeza esse mês a gente ainda vai falar a respeito. Esse é um assunto que eu acho que a gente tem que falar, eu não diria todo dia no programa, mas de vez em quando, toda semana a gente tem que falar. Por isso que a gente mais fala, mais acontece. A gente fica agoniado, achando que não está fazendo o trabalho direito. Mas estamos sim, essa naturalização dessa violência e essa dependência emocional que quando elas se juntam, o estrago está feito com toda certeza. Mas vamos falar com certeza, Susan Lucena, mais a respeito disso. Mas por hoje, muito, muito obrigado por participar aqui, me ajudar a fazer o café de hoje. Café maravilhoso e que a gente possa todos os dias fazer a nossa parte no enfrentamento a essa violência que está tão consolidada na nossa sociedade. Ok, bom dia para você que está aí do outro lado, que vai ficar sabendo tudo sobre esse enfrentamento da violência contra a mulher, que com certeza pode participar, pode meter a colher, porque em briga de marido e mulher não tem mais essa não. A gente mete a colher, mete a mão, mete o pé, mete o que for preciso para salvar essa mulher. Tchau e até a próxima.